Bom dia, alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós veremos algumas coisas relacionadas à regência verbal e também ao uso da crase. O professor lembra que serão apenas algumas situações da regência verbal e alguns casos em que ocorre a crase. Nós já vimos alguns casos no ano passado e a gente vai ver mais alguns casos lá no grupo 3 do livro Coque de vocês. Então agora são somente algumas situações, certo? Vamos lá então. Primeiramente, quando nós falamos em regência, aqui no caso regência verbal, a gente está falando da relação existente entre o verbo e o seu complemento, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, certo? O meu verbo, por ser o termo regente, ele vai indicar se o seu complemento vai ser ligado ou não por uma preposição. E, se precisar de uma preposição para que ocorra essa ligação, qual é a preposição que eu devo utilizar, certo? Então, o verbo termo regente indica se deve haver ou não preposição após ele e qual preposição utilizar, se for o caso. E o complemento, que é o meu objeto, vai ser o termo regido. Até aqui tranquilo? Vamos dar sequência então. Nós já estudamos que o verbo ele pode ser um verbo de ligação e um verbo nocional. Esse verbo nocional, o verbo significativo, ele podia ser intransitivo, que não precisa de complemento, ou transitivo. Nós vamos trabalhar dentro do campo do verbo transitivo, ou seja, aquele que precisa, que apresenta um complemento. Analisando se esse complemento se liga de modo direto ou de modo indireto, certo? Então a gente vai precisar relembrar algumas coisas da transitividade verbal para conseguir entender com um pouco mais de clareza a questão da regência. Tá ok? Vamos lá então. Nós já estudamos que os verbos eles se relacionam com o seu complemento quando eles são transitivos. E esse complemento ele pode ser ligado ou não por uma preposição, dependendo do verbo a ser utilizado. Nós vimos também que alguns verbos podem ter o seu sentido modificado de acordo com a regência em que se utiliza. Então, se eu quero usar um verbo com determinado sentido, eu tenho que me atentar para ver se a regência está sendo feita de modo correto, para ver se o sentido expresso por esse verbo é realmente aquele que eu desejo. Então, a gente vai analisar alguns casos de verbos específicos para ter uma noção dessa situação, tá ok? Então vamos lá. No livro de vocês traz o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ser utilizado com preposição ou sem preposição para ser ligado ao seu complemento. Quando ele tem um sentido de inalar, de inspirar, ele não tem preposição. Por exemplo, na vida urbana costumamos aspirar um ar poluído. Esse aspirar é de inalar, né? De cheirar. Então, eu não preciso de preposição. Ele vai ter como complemento um objeto direto. A gente já havia estudado isso no ano anterior. O professor lembra aqui que é uma outra situação que poderia aparecer. Por exemplo, eu aspiro o pó do sofá todos os dias. Então, esse aspirar, novamente, é com o sentido de buscar esse ar, né, de puxar, de retirar. Então, ele é utilizado sem o uso de preposição. Então, o seu complemento vai ser um objeto direto. O meu verbo vai ser um VTD, um verbo transitivo direto. Porém, ele pode também ser utilizado com o sentido de almejar, de desejar, de pretender alguma coisa. Com esse sentido, ele vai fazer regência por meio da preposição a. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto, até porque ele vai ser complementado com um objeto indireto. Vamos aos exemplos. Eu aspiro a interações mais saudáveis na vida em sociedade. Então, eu desejo interações mais saudáveis. É esse o sentido. Não é de inalar as interações, certo? Por isso que eu preciso utilizar de modo correto aqui a preposição para poder fazer essa ligação entre o termo regente, que é o meu verbo, e o termo regido, que é o seu objeto.
Eu aspiro a um cargo mais alto. Então, eu aspiro ao cargo de diretor, eu desejo o cargo de diretor, por exemplo. Então, é importante que vocês verifiquem depois novamente no livro de vocês os dois sentidos possíveis e percebam os contextos de aplicação do verbo aspirar como sendo um VTD, um verbo transitivo direto, ou como sendo um VTI, um verbo transitivo indireto. Lembrando que se eu altero essa predicação verbal, né, se eu altero a questão da utilização da regência com preposição ou sem preposição, eu também altero o sentido do verbo. Tá ok? O segundo verbo que aparece para vocês é o verbo assistir. O verbo assistir pode ser empregado com 3 significações diferentes. A primeira delas, no sentido de dar assistência, de ajudar, de socorrer. Então, como exemplo, devemos assistir aqueles que precisam. Nesse caso, a gente viu que não teve preposição sequencial ao verbo assistir. Então, quando ele for utilizado com a intenção de se referir a uma ajuda, a uma assistência que foi dada, ele vai ser um VTD, um verbo transitivo direto. O médico assistiu o paciente. Devemos assistir aqueles que precisam. E assim por diante. O segundo sentido é o sentido de presenciar, como espectador, de ver. E é uma utilização que a gente comete bastantes erros, alguns desvios, porque nós costumamos utilizar o verbo assistir com o sentido de presenciar como sendo um VTD. Por exemplo, eu assisti o filme. Mas se é no sentido de presenciar, de ver, de ser espectador, eu preciso que esse verbo seja regido pela preposição a. Então, o correto não é eu assisti ao filme, e sim eu assisti ao filme. Preciso ali da preposição a, que nesse caso ela aparece numa combinação junto com o artigo o, formando a expressão ao. Mas ela é necessária nesse momento. Então aqui, olha o exemplo que o livro trouxe para vocês. Assisti a um filme que tratava da importância da solidariedade nas interações humanas. Assistir, com o sentido de ver, assistir a alguma coisa. Certo? Então a preposição ela é importante para constituir uma oração em que o verbo assistir está sendo utilizado com o sentido de presenciar, de visualizar, de ver. Tá ok? E o último sentido, em que também vai ter a preposição a, é o sentido de caber, de competir, de ser de direito. Por exemplo, assiste a todos nós o dever de sermos respeitosos ao interagirmos virtualmente com as pessoas. Então, cabe a nós, compete a nós. Assiste a todos nós a legislação municipal. Então, a legislação, ela se refere a todos nós. Todos nós temos que cumprir os deveres que lá estão e temos os direitos que lá foram mencionados. Então, só para retomar, o verbo assistir pode ter 3 sentidos diferentes. O sentido de dar assistência, o sentido de presenciar algo como um espectador e o sentido de caber, de ser de direito teu ou de alguém. Lembrando então que ele pode ser um VTD ou um VTI, dependendo do contexto e da sua aplicabilidade. É importante que vocês revisem e retomem para conseguir perceber os contextos diferentes de utilização. Nós temos também um verbo chamar. O verbo chamar, no sentido de convocar, de convidar alguém, ele vai ser transitivo direto, ou seja, não rege nenhuma preposição. A mãe chamou a filha. Eu chamei o aluno. Então, não precisa de preposição. Esse a que aparece aqui não é preposição, é um artigo que se refere ao termo filha. Porém, no sentido de denominar, de dar nome, de qualificar alguém, eu tenho 4 possibilidades de construção. 2 com um objeto direto e 2 com um objeto indireto. As constituições possíveis são chamou traiçoeiro, onde eu tenho um objeto direto e um predicativo, uma característica, que a gente já estudou isso também esse ano. Uma outra constituição com objeto direto é a de utilizar um predicativo com a preposição. Chamou-o de traiçoeiro. Geralmente é o que a gente mais utiliza, né? Eu tenho ainda a possibilidade de constituir uma oração em que o objeto indireto seja seguido de um predicativo. Chamou-lhe
traiçoeiro, então chamou a ele de traiçoeiro, por exemplo. E com um objeto indireto com predicativo com preposição. Chamou-lhe de traiçoeiro, chamou a ele de traiçoeiro, chamou ele traiçoeiro. Sempre que a gente vê o lhe, é interessante que a gente tente entender que significa ali o para ele, a ele. Então o lhe vai estar desempenhando a função de objeto indireto. Então aqui eu tenho, chamou a ele traiçoeiro, por exemplo. Chamou a ele de traiçoeiro. Então é importante que vocês tenham essa noção de que o lhe desempenha a função de objeto indireto. Então, retomando, o verbo chamar ele pode ser um VTD, no sentido de convocar, de convidar, de chamar alguém, e ele pode ser, ou melhor, pode ter 4 constituições diferentes quando eu me refiro a qualificar, a dar uma característica, a denominar alguém, a dar um nome, a atribuir algo ao outro ser, tá ok? Nós temos também o verbo chegar. Geralmente, né, nós utilizamos a preposição em no nosso dia a dia. Chegou em Tijucas. Chegou em casa. Entretanto, o verbo chegar rege a preposição a e não em. Então aqui nós cometemos um erro de regência. Chegamos a um lugar onde as pessoas pouco se comunicavam entre si. Chegamos à casa. Chegamos ao estacionamento. Então é importante que o verbo chegar tenha sua regência feita por meio da preposição a, certo? Então, chegar vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele sempre vai ter a preposição a acompanhando-o, tá ok? Na sequência, nós temos o verbo esquecer e lembrar, que tem praticamente a mesma construção oracional. E são verbos antônimos, né, com significados opostos. Primeiramente, quando eles não são pronominais, eles não regem preposição. Então, nós esquecemos o quê? A importância de interagir. Nós lembramos o quê? A importância de interagir. Então, eu tenho um verbo complementar com um objeto direto. Porém, esse verbo ele pode ser pronominal, pode ter um pronome oblíquo junto dele. Por exemplo aqui, nós nos esquecemos. Lembrei-me, entre outras situações. Quando ele tiver um pronome oblíquo, quando ele aparecer essa situação, ele vai reger a preposição de, certo? Então, se esquecer de lembrar não for pronominal, ele é um VTD. Se esquecer de lembrar tiverem a presença na constituição frasal, né, do pronome oblíquo átono, então eu já preciso fazer a regência por meio da preposição de. Olhem os exemplos. Nós nos esquecemos da importância de interagir. Se eu tirar o nós, ou melhor, o nos, eu posso retirar também a preposição, certo? Mas como eu tenho o pronome oblíquo aqui, eu preciso que essa preposição apareça. Aqui ela apareceu contraída com o artigo feminino a. Né? Eu tenho de mais a ali, formando da. Lembrei o assunto. Lembrei-me do assunto. Por causa desse me, que é um pronome oblíquo, eu preciso da preposição do, o de, no caso lá, né, no final. Então é importante que vocês tenham essa noção, que ele pode ser pronominal ou não. Se tiver o pronome, ele é VT, se tiver o pronome, ele é VTI, ou seja, tem preposição ali para ligar o complemento. Se não tiver o pronome oblíquo, ele é um VTD, ou eles são VTDs, certo? Esquecer de lembrar, né, seriam verbos transitivos diretos, se eu não tiver nenhuma constituição pronominal. Se eu tiver esse pronome acompanhando o verbo, ele já vai ser um VTI, vai ter a presença da preposição. Tá ok? É importante que vocês leiam de novo com atenção depois para conseguir compreender todo esse assunto. Nós temos o verbo informar, que ele pode pedir a preposição, né, de ou sobre. O repórter informou os telespectadores sobre o acidente. Então, informou quem? Os telespectadores. Sobre algo. Quem informa, informa de algo. Ou informa sobre algo. Pode informar alguém sobre alguma coisa. Então, eu posso ter a constituição de um objeto direto e de um objeto indireto.
Mas quem informa, informa de algo, sobre algo. Então eu tenho a constituição oracional com a preposição. O verbo informar vai reger a preposição de e sobre, certo? E também ele pode pedir a preposição a. O presidente informou a decisão à população, certo? Então é importante aqui o a, porque informou a alguém, no caso seria a população. Então tem um a de população, um a de informou, juntando aqui ocorre crase com um acento grave para poder marcar esse fenômeno. Tá ok? Então é importante que vocês relembrem, revejam toda essa situação. O verbo informar, então, pode reger as preposições de, sobre e a. Nós temos o verbo obedecer ou desobedecer, que nesse caso tem a mesma constituição, que rege também a preposição a. Quem obedece, obedece a alguma coisa, ou a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Certo? Então, os times de futebol obedecem às regras do regulamento. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Depois tem o as, aqui de as regras, por isso que ocorreu aqui o fenômeno da crase, que a gente vai ver alguma coisinha mais à frente. Então, dentro de regência, é importante perceber que a crase pode ocorrer. Então, o acento grave ele é muito comum. O verbo precisar, ele não rege preposição quando tem o sentido de indicar com precisão. Os bombeiros precisaram o local do acidente, ou seja, foram precisos. Então, nesse caso, não tem preposição. Já no sentido de necessitar de algo, vai ter preposição. Eu preciso de ajuda. Então, eu estou precisando de alguma coisa. Aí, nesse caso, eu já preciso da preposição de para poder executar a regência de modo correto. Então, o verbo precisar pode ser um VTD, com o sentido de ser preciso, ou de ter uma medida exata, um local exato, uma situação exata, né? Ou pode ser um VTI no sentido de necessitar de algo. Preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso de organização, preciso de tempo, certo? O verbo preferir não rege preposição para a coisa mais desejada, o objeto direto, mas rege a preposição a para a coisa menos desejada. Então, por exemplo, ela prefere ter muitos amigos a viver sozinha. Aqui, com o verbo preferir, a gente comete o erro, né? A gente costuma usar a expressão do que. Prefiro língua portuguesa do que matemática. A constituição correta, de acordo com o que a gente está vendo aqui pelo estudo da regência, seria prefere língua portuguesa a matemática. Então, o primeiro complemento, que é o que aparece ali com algo mais desejado, é sem preposição. E o segundo complemento, que é aquilo menos desejado, é com preposição. Então, prefere língua portuguesa, objeto direto, a matemática. Ali é um objeto indireto. Então, preferir rege a preposição a. Nós temos ainda o verbo querer. Com o sentido de desejar não tem preposição. Queria o brinquedo, queria a aula, queria o presente. Então não tem preposição. Com o sentido de estimar, de gostar, eu já tenho a preposição a. Então percebam como é importante ver qual é o sentido que eu quero que aquele verbo tenha na minha constituição frasal, na minha constituição oracional, na formação do período. Porque dependendo desse sentido, eu preciso alterar a regência do verbo. Então aqui, o menino queria o brinquedo, no sentido de desejar algo. No sentido de gostar, os pais querem muito aos filhos. Então é de gostar muito dos filhos, de estimar muito aos filhos. Então, quando eu me refiro a estimar, a gostar, eu preciso dessa preposição a para fazer a regência, certo? É que ela está nessa combinação aqui de a mais os, certo? O verbo visar, com o sentido de apontar, não rege preposição. Todos nós visamos o alvo, vimos o alvo, né? Apontamos o alvo, identificamos o alvo. Então não tem preposição, ele vai ser um VTD, um verbo transitivo direto. Com o sentido de passar visto, também não tem preposição. A professora visou as redações cujo tema era interação. Ela passou visto, ela visualizou, certo? Então não tem preposição. Com o sentido de ter em vista, rege a preposição a. O Grêmio Estudantil visava a que os alunos da escola interagissem mais uns com os outros. Então, eles desejavam, eles tinham em vista, era uma meta, assim digamos. Então, o verbo visar pode ser empregado com 3 sentidos diferentes.
Entretanto, em alguns casos, sem preposição, em outros casos, com o uso da preposição a. Importante que vocês saibam distinguir qual é a situação e qual é a aplicabilidade. De regência era mais ou menos aquilo. Eram alguns casos que geralmente possuem divergência em relação ao uso da regência, que nós costumamos errar no dia a dia, ou que são verbos que têm significados diferentes de acordo com a regência utilizada. Sobre crase, nós temos algumas coisas para relembrar somente. Lembrando que a gente vai ver crase novamente desse ano, mais 2 vezes, e a gente já estudou alguma coisinha de crase ano passado. Mas temos alguns aspectos para relembrar agora. Então, de modo rápido, crase é a fusão da letra A, preposição, com um A, geralmente artigo, certo? Então, o que eu quero lembrar é que a crase é o fenômeno que ocorre. É a fusão de duas vogais idênticas. E essa fusão ela é marcada pelo acento grave. Então, nós obedecemos às regras da escola. Eu tenho aqui o fenômeno da crase. Juntou o A de obedecemos, porque quem obedece a alguma coisa, e o A de regras. O fenômeno da crase juntou. Para poder marcar esse fenômeno, eu utilizo o acento grave, certo? O sinal indicativo de crase. Casos em que sempre ocorre a crase. Nós temos crase sempre em expressões adverbiais femininas, à noite, à tarde, às vezes. São expressões que sempre possuem a utilização do sinal grave. Indicação exata do número de horas. A assembleia começou às 3 da tarde. Eu estarei na sua casa às 15 horas. Certo? Nós também é importante lembrar que a crase sempre vai ocorrer com a expressão à moda, certo? Aqui tem um destaque que o professor quer dar. A gente sempre fala, né, que não tem crase antes de palavra masculina. Porém, olha a frase que foi constituída aqui. Todos os jogadores colaboraram para que o time fizesse um gol a Pelé. Pelé é palavra masculina, substantivo masculino. Porém, ocorre a crase. Como isso? É que aparece implícita, ou seja, escondida a expressão à moda de. Todos os jogadores colaboraram para que o time fizesse um gol à moda Pelé. Ou seja, do jeito do Pelé, ao estilo do Pelé. Então, quando a gente fala de modo de preparo ou a moda de, é uma constituição que vai pedir o uso do acento grave, a indicação da crase. Bife à parmegiana é o modo de preparo. Certo? Pagamento à vista é o modo de pagamento. Entretanto, quando isso acontecer com palavras masculinas, só vai ocorrer se a expressão à moda de estiver implícita. Caso contrário, isso não aparece. Então a gente perceberia que aqui tem crase porque a expressão à moda de caberia aqui nesse lugar. Eu conseguiria acrescentá-la aqui e a minha frase permaneceria com o mesmo sentido. Tá certo? Mas isso é mais comum que ocorra com palavras femininas e não com palavras masculinas. Mas é importante deixar claro esse detalhe. Não está errado porque fica implícita a expressão à moda de. Então nós temos que sempre tem crase com expressões adverbiais femininas, com a indicação de horas exatas e com a expressão à moda de, mesmo que não apareça escrita, que esteja implícita, que esteja subentendida. Casos que nunca ocorre crase. Antes de palavras masculinas, o menino andava a cavalo. Não tem crase porque cavalo é palavra masculina. Antes de verbos, estou disposta a interagir, a partir, né, uma expressão que a maioria das pessoas coloca crase e não ocorre. Então, sempre que tiver verbo, não tem crase antes dele. E em expressões formadas por palavras repetidas. Dia a dia, por exemplo, é uma das mais comuns. Dia a dia precisamos abrir para ouvir o outro. Então, palavras repetidas, esse A aqui não precisa de crase. Ele folheou o livro folha a folha, não tem crase. Palavras repetidas. A indicação de crase com nome de lugares, aqui a gente já trabalhou bastante, né? Se vou a, volto de, crase para quê? Se vou a, volto da, crase a. Fui a São Paulo, voltei de São Paulo. Então, fui a São Paulo não tem crase. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Como com o verbo voltar na construção contrária, eu tenho aqui a presença do artigo a na contração com a preposição de.
quando eu falo da expressão ir ou fui, eu preciso utilizar a crase. Se eu usar o seguinte, fui a Tijucas, tem crase? Não, porque eu volto de Tijucas. Fui a Florianópolis, volto de Florianópolis. Então, fui a Florianópolis, não tem crase. Vou a Florianópolis, não tem crase. Então, é importante que vocês tenham essa noção. Usem a regrinha. Se vou a, volto de, crase para quê? Se vou a, volto da, crase a. Outros casos, outras utilizações, melhor dizendo, do uso da crase. Com as palavras casa, distância e terra. Elas só vai ocorrer o fenômeno da crase com essas palavras se elas forem determinadas. Então, a palavra casa, no sentido de lar, moradia, precisa vir especificada para ter a crase. Chegamos à casa. Não tem crase. Chegamos à casa dos meus pais. Vai ter crase aí. Voltamos à casa da madrinha. Aparece crase. Eu determinei qual é essa casa. O mesmo acontece com terra. Chegamos à terra dos nossos antepassados. Chegamos à terra dos nossos avós. E a palavra distância também. E ela estuda a distância. Não determinei nada sobre a distância. Ela ficou à distância de 20 metros. Determinei essa distância. Então, com a palavra casa, distância e terra, o fenômeno da crase só ocorre se essas palavras forem determinadas. Caso contrário, a crase não aparece aí. Releiam essas situações no livro de vocês para conseguirem compreender. E um lembrete só, a gente já estudou isso também, a crase pode aparecer nas palavras aquele, aqueles, aquela, aquelas, né? As variações do pronome demonstrativo aquele. Então é importante que vocês atentem que essa construção aqui ela pode também ocorrer, certo? Então na aula de hoje a gente viu algumas coisas de regência, de modo rápido, algumas revisões, porque vocês já estudaram isso e vão ver novamente mais à frente. E vimos algumas coisas relacionadas ao uso da crase. O professor sabe que fica mais fácil explicando pessoalmente, que ele já vai tirando as dúvidas, mas tentei, de modo resumido, até porque a gente não consegue expandir muito tempo, trazer para vocês algumas situações, algumas utilizações de preposições para fazer a regência de alguns verbos e também a utilização da crase, ali o fenômeno da crase. Espero que vocês consigam ter entendido um pouco. Releiam o livro de vocês terão algumas atividades para fazer. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só entrar em contato. Um abraço do professor Ronaldo e até mais.